Oi pessoal, sou o professor César Hildo, professor do ensino religioso. Vou estar com vocês hoje, conteúdo aí do nosso 8º ano, estamos na 8ª aula, no 3º bimestre aí. E aí vamos estar compartilhando com vocês a temática da aula de hoje, que será a influência das filosofias de vida, tradições, instituições religiosas, tá bom? Você sabe definir o que é filosofia de vida? Você já ouviu falar sobre isso? Talvez não, né? Mas a filosofia de vida é um modo que a pessoa adota e vive na sociedade sem pertencer a nenhuma religião. Você adota uma filosofia, passa a ser ético, você respeita a religião das outras pessoas, mas você não se declara ateu. Você não se declara, não vou acreditar em Deus, eu só não sou praticante de nenhum tipo de religião. Então, existem aquelas pessoas que gostam de vive na sociedade, partilha das festas, das celebrações, vai nos casamentos, vai em aniversário, né, comuna com essa ideia, só que ele não pertence a nenhuma religião, tá? Então, quando que essas influências estão dentro das tradições, né? Como que elas podem influenciar as instituições religiosas? Vamos estar vendo agora, tá? Então, filosofia de vida, tradições, instituições religiosas, a influência nos campos da esfera pública, tá? E nós temos aí 3 campozinhos, pessoal de vermelho, outro de amarelinho e outro de azul. E tem um que está lá no meio que é verdinho. Esse daí é o que é filosofia de vida, tá bom, gente? Então, nós temos aí algumas definições, tá? Vamos partir para a definição de filosofia de vida, tá? Ele vai dizer que é o conjunto de ideias, atitudes, decisões presentes na vida de um indivíduo ou de um grupo, conduta que rege a forma de viver de qualquer pessoa que pode ou não estar relacionada a uma opção religiosa. É aquilo que eu falei, às vezes você vive no país católico, você faz parte daquelas liturgias, mas você não se declara religioso, você não se declara católico ou evangélico. Então, pessoal, vamos ter as tradições, tá? Nas tradições vamos ter doutrinas ou visão de mundo, costume ou valor, continuidade ou permanência, hábito cultural ou familiar relacionado a um dado grupo social ou uma escola de pensamento transmitido de geração a geração. Então, a tradição religiosa, ela é característica por essa continuidade, ou seja, ela é primeiramente humana, é feita por humanos e tem essa continuidade. Então, uma tradição, por exemplo, carnaval é uma tradição, festa junina, uma tradição, certo? Comer peru no Natal é uma tradição, né? Uma outra tradição, no Ano Novo, o que vocês fazem? Celebra, toma vinho, outros tomam cachaça, né? Então, há uma tradição no Brasil de fazer algumas coisas, né? De cultivar algumas coisas. Isso é, muitas vezes, cultural, familiar, está relacionado ao dado grupo, né? Ou uma escola de pensamento. Já nas instituições religiosas, vamos ter um sistema cultural de crenças e visão de mundo que, por meio de símbolos, né? Narrativas, tradições, relaciona-se à humanidade, assim como a espiritualidade, com valores morais próprios, buscando dar sentido à vida, explicar sua origem e a do universo. Então, as instituições religiosas eram um pouco diferentes das tradições, porque ela é um sistema cultural, ela já ajunta muitas coisas, né? Passa a ser um sistema, e um sistema diferente de uma visão, ou seja, de uma opinião, de uma ideia. Um sistema já é algo já pré-estabelecido, fixado, e dificilmente há mudanças, dificilmente há variações. Ele se fixa naquilo e passa a ter um sistema de crença e uma visão de mundo totalmente diferenciado, baseado principalmente no simbolismo, nas narrativas, no caso da Bíblia, né? A Bíblia é uma narrativa de tradição, então se baseia muito na Bíblia, né? No caso das tradições ocidentais, e está ligado à humanidade. Então, se é humano, né, tem os seus valores. Tudo bem? Vamos prosseguir? Então, nesse campo da filosofia de vida, vamos ter
alguns conceitos que são bem interessantes, que a gente vai descrever. No caso das tradições também nós vamos ter 4 exemplos, e nas instituições religiosas também 4 exemplos. Então, nós vamos saber avaliar, né, com maturidade a diferença delas. Vamos fazer esse pormenor, essa ligação uma com a outra, né? Eu sei que é um pouco complicado, né, trabalhar com essas tabelas, mas é importante a gente saber diferenciar que existe uma diferença, um detalhe causa toda a diferença. Então, na filosofia de vida, né, instrui-se pessoalmente para poder analisá-las criticamente. Então, a filosofia de vida, a pessoa vai se instruir, né, vai criar uma crítica, no caso dos filósofos, né, eles criam um conceito baseado na opinião de um líder ou de um filósofo para criticar a sociedade, criticar uma religião. Então, parte principalmente dessa construção pessoal, né? Todo filósofo ele está ligado a uma corrente de pensamento, né? Então, já nas tradições, né, valorizar as que preservam os fundamentos da sociedade. As tradições ela têm um conceito diferente do individual. O individual é essa construção de conhecimento. Já nas tradições, eles vão preservar os fundamentos da sociedade. O que levou aquela sociedade a ter aquele comportamento, né? Então, eles vão valorizar, eles vão observar, eles não vão desfazer. Então, por exemplo, no Brasil existe a cultura do carnaval. Em nenhum momento houve uma especulação por se acabar com o carnaval por ter uma ligação religiosa. Pelo contrário, eles valorizam, incentivam que essa cultura permaneça. Tá? No caso das instituições religiosas, conhecê-las de modo aprofundado, sem discriminar nenhuma delas. Então, procurar conhecer. Então, as instituições são várias, né? São vários pensamentos, segmentos, igrejas, instituições que são abertas, elas são fundamentadas na Constituição, no artigo 5º, que é o livre credo, o livro de lá está dito que você pode se associar, você pode se desfiliar, você pode estar associado a qualquer tipo de segmento, desde que não seja paralelo ao Estado, desde que não seja um poder paramilitar que venha se colocar contra o Estado. Mas se for de forma pacífica, você pode se associar tranquilamente ou então não está pertencendo a nenhuma igreja. Tá? No campo 2, estabelecer valores pessoais para que se deixe influenciar de maneira banal. Não se deixe influenciar de maneira banal. Então, de certa forma, você deve estabelecer esses valores, esses princípios, conservar esses princípios para não se deixar levar, para de repente você ser ridicularizado, ser banalizado na sua escola, na sua comunidade, no seu trabalho. Tá? Olha, lá vem aquele crentezinho, aquele crente fanático, né? Aquele irmão, lá vem o pai de santo e tal. Existem aqueles jargões que tentam desprezar, menosprezar você, às vezes, por conta de um detalhe. Tá? Então, rejeitar as que prejudicam e desrespeitar o ser humano. Então, você rejeita aquilo. Sempre quando você for confrontado, você não deve aceitar esses termos pejorativos, né, que venha prejudicar a sua imagem ou a imagem da sua religião. Tá? Apoiar as que defendem o bem comum e não o individualista. Tá? O bem comum é aquilo que é bem para todo mundo, aquilo que é aceito por todo mundo, aquilo que é louvável, aquilo que é bem aceito. Né? Então, no item 3, analisar aquelas que contribuem para o bem comum e respeitam as escolhas individuais. No 3, lá nas tradições, né, vamos ter valorizar as que contribuem para o bem comum e preservam a vida. Então, há uma diferençazinha bem interessante que vocês puderem estar fazendo um print para depois, posterior, fazer um teste. Tá? Reconhecer a necessidade do diálogo entre todas, em conjunto. Então, nas instituições, o que é interessante é você saber maturar essa ideia, é o diálogo, é o respeito, é a conversa, né? Nunca você se isolar, se colocar como sendo a única forma de pensar sua, o único ponto de vista seu, ou de um determinado filósofo, não. Você sempre tem que estar aberto ao diálogo, a aceitar um ponto de vista diferente, tá bom? O 4, assumir e divulgar
o que promove o caráter íntegro e a personalidade bem estruturada, tá? Lá na filosofia de vida. Lá nas tradições, construir um sistema pessoal de valores baseado em tradições sadias. Então, eu estou na sociedade, existem coisas que são legais no budismo? Sim, eu posso adotar uma postura budista. Existem coisas legais que sejam louváveis, por exemplo, na adventista, que é não trabalhar no sábado, eu posso muito bem adotar isso como filosofia e não trabalhar no sábado, não porque eu seja religioso, mas porque eu quero tirar aquele dia para guardar para mim, para minha família, né, passear, fazer alguma coisa. Então você pode estar adotando algumas coisas que são legais, né, de algumas religiões e adotando isso como valores para a sua vida, né? Respeitar o outro, praticar o bem, nunca fazer o mal para ninguém, não falar mal da vida de ninguém, né? Então isso são coisas que são aceitas e louváveis, né? Verificar qual o modelo ético e seu apoio restrito ao bem social. Tá bom, gente? Vamos prosseguir. Tem mais um campo aqui que vai estar falando sobre filosofia de vida, tradições, né? De respeito aos direitos humanos, no esforço das tradições familiares, devem buscar avaliações positivas. No campo 2, defesa dos direitos da mulher, história, né? Do bairro, cidade, estado, as tradições elas estão ligadas a isso também, né? A particularidade do estado, do bairro, tá? Instituições religiosas, voltar-se para o interesse social. No 3, defesa dos direitos da criança, personalidade de influência positiva, manter o diálogo com as demais. Na defesa dos direitos do idoso, nós vamos ter a filosofia de vida lá, né? Nas tradições, métodos efetivos de estudo e pesquisa, tá? Instituições religiosas, ter compromisso com o Estado laico, né? Apesar de nós sabermos que você tem a sua religião, mas você tem que fazer a defesa, sim, do Estado laico por conta da pluralidade, da diversidade que existe em outras pessoas. Na defesa dos direitos raciais, lá na filosofia de vida, né? Tem gente que faz a defesa disso. Eu defendo, né, os direitos individuais de cada uma das raças que foram discriminadas, né? Defendo, né? Lá nas tradições, aprender a manter o respeito ao outro. Isso é muito importante. Então, pessoal, não vai dar para a gente falar tudo com detalhes, tá? Mas vocês podem estar revendo, voltando o slide. Tá? No 7 vai falar defesa de princípios éticos, no cuidado do caráter pessoal, defender a igualdade de todos, tá? Vamos estar falando com vocês apenas uma atividade, não vai dar para a gente ver as duas. Então, atividade 1, marque a correspondência de modo correto de avaliar filosofia de vida, tradição e instituições religiosas, tá? Então, nós vamos ter no campo aí na esquerda, nós vamos ter assumir, divulgar, promover o caráter, valorizar e preservar os fundamentos da sociedade, apoiar. Então, vocês vão estar fazendo essa ligação com a numeração. Tá vendo a filosofia de vida? Tem 1. Lá as tradições, 2. Instituições religiosas, 3. Então, você vai ligar a numeração, tá? Então, as questões corretas vão estar desse jeito. O professor César vai ficar por aqui. Agradeço a atenção de vocês, o cuidado, o respeito. Acesse a plataforma Eduque, tem acesso a todo o conteúdo que está lá disponível, né? Os meninos do 8º ano, ensino religioso, e também lá no YouTube, vocês acessam lá web aulas, EAD, né? CE, Acre, e tem acesso a todo o conteúdo. Obrigado, gente.